Pronto, senão depois o pessoal me mata lá no Terra. Os alunos que não puderam estar aqui hoje. Então, vocês receberam esse chamado, ouviram falar pulsão de vida e pulsão de morte. Mas que raio é isso? Mas elas falaram que eu tenho isso. Onde está isso? Então, eu vou fazer uma leve abertura para vocês entenderem aonde está isso e como isto funciona em vocês. Combinado? Muitas vezes a gente recebe os nossos pacientes, aí a gente fala, nossa, ele está em pulsão de morte. Ai, que bom, agora eu já vejo que ele está mais em pulsão de vida, né? Vamos dar algumas dicas aí. Como vocês sabem, Freud foi um grande estudioso da mente, e um dos primeiros princípios da psicanálise que nós aprendemos e que nós sabemos, ele chama determinismo psíquico, né? Então, eu vou fazer só uma abertura e já vou para a pulsão, para vocês entenderem. O determinismo psíquico, já fala, né? É algo determinado aonde? Aqui no nosso psíquico. Mas como que isso foi determinado? Né? É como se vocês chegassem, vamos fazer uma analogia bem bobinha. O professor de cursinho abriu o livro e o seu livro tá em branco. Ainda não tem nada, sei. Você veio com o livrinho dentro da psicanálise. Nós sabemos que existe outras, né, outros estudos aí que falam que a gente vem até com coisas antes, né, na barriga, enfim. Mas vamos aqui na psicanálise. Então, você chega com um livrinho em branco. E a partir daí, quando você nasce, a gente já começa a escrever no seu livrinho. Então, a gente tem lá a nossa primeira infância e vamos escrevendo, vamos escrevendo, vamos escrevendo. Vão ficando coisas determinadas, né? Esse determinismo. Vamos dar um exemplo no dia atual. Existe uma pessoa, por que você escolheu essa profissão? Imagina vocês. Né, professora Heloísa, por que você escolheu essa profissão? Ana Arlinda, por que você escolheu a sua? Né, Érica, por que você escolheu a sua? Lívia, que trabalha na área da enfermagem, por que escolheu a enfermagem? Né? Cada um aí, pense, escreva aí na sua profissão. Minha profissão é, por que eu escolhi? Um paciente chegou em mim e falou assim, eu escolhi essa profissão porque eu estava passando numa banca de jornal e vi um jornal lá falando sobre um concurso. Aí, falei, vou prestar esse negócio. Aí ele foi, prestou esse negócio e passou nesse negócio, né? Nem sei se ele tá aí, deixa eu ver. Às vezes ele vê. Não tá. Mas eu não vou citar o nome também. Só para dar um exemplo que ficou bem claro, né? E ele foi ser oficial de justiça. Mas por que oficial de justiça? Eu não acho uma coisa comum você passar numa banca de jornal, olhar um concurso para oficial de justiça, prestar e passar. Né? Eu, pelo menos, né, não seria a minha área, até porque o meu determinismo psíquico não está relacionado a isso. Né? Está relacionado a outras coisas. E eu comecei a fazer terapia nele, fazer terapia e tal, e a gente começou a perceber, né? Ele foi tão sofrido na infância, ele foi tão abandonado, ele foi tão negligenciado, que ele trazia dentro dele, né, uma sede de justiça. E ele trata a vida assim, né, vem melhorando tudo, mas tudo é uma questão de justiça, tudo é uma questão de certo e errado, né? Então, quando ele vai desenvolvendo, ele vai trabalhando, ele vai fazendo essa função, ele vem ali dentro desse determinismo, colocando aquilo que já está escrito desde as primeiras páginas da vida dele. Né? Tanto que lá na frente, já mais um senhor, ele passou a cuidar dessa mãe, porque essa mãe teve Alzheimer. E aí ficou mais claro ainda, porque ele quer amar essa mãe, mas dentro dele veio uma pulsão, né? Um instinto, um ódio, ao mesmo tempo eu quero cuidar, mas que nem ele falava, se eu pudesse mesmo, lá no fundo, no fundo, no fundo, às vezes vem esses sentimentos contraditórios dentro de mim, eu queria pegar como que chama? Uma varinha de marmelo que tinha antes, né? Uma varinha de marmelo e dar uma surra nela. Né? Que fala, ai, nossa, dá uma surra na mãe. Mas é simbolicamente, né? Eu acho, né? Vai que de repente ele dá uma surra na mãe dele de varinha de marmelo. Espero que seja simbolicamente. Mas é colocando essa energia para fora, essa pulsão para fora. Então, olha que interessante como as coisas casam, né? Pense aí na sua profissão, onde que foi, como que foi, mas isso está muito lá no inconsciente. E a gente nem imagina como esse determinismo, ele vai gerando situações, pensamentos, escolhas,
né? Comportamentos. Por isso que é gostoso a gente se conhecer. Porque o determinismo psíquico que está lá guardado, ele fala com a gente muitas vezes e a gente nem percebe. Nós, né, dentro do nosso ego, a gente acha que nós estamos, assim, somos os comandantes, né, da nossa vida, da nossa psique. Pelo contrário, 3%, ai, não tem como falar, né? Mensurar, mas só para ter uma base, alguns estudos falam 3% está na consciência e o resto está tudo inconsciente. E vocês acham ainda que vocês são todos líderes de si mesmo, né? Só que não. Por isso o autoconhecimento, né, é muito importante na nossa vida. Então, aí tem o determinismo, né? São coisas ocultas, guardadas. Imagina vocês numa estrada. Vocês entraram numa estrada agora e estão indo rumo ao litoral. Só que vocês saíram daqui. Eu estou em São Bernardo, né? Nem sei onde deve estar um monte de gente, um monte de lugar aí. E aí eu peguei a Anchieta. Aí eu passei pelo Riacho Grande, aí eu fui descendo. Tudo isso já foi determinando o meu caminho até chegar lá. Não tem como eu apagar, né? É uma sequência de coisas que vão acontecendo na nossa vida e vão criando a nossa história. É a nossa estrada da nossa vida, é o caminho da nossa vida. E todas as coisas lá atrás fazem parte do que nós somos hoje. Só que se a gente é negligente com a gente também não quer olhar para essas coisas, mal sabe a gente o quanto isso influencia. É o que o pessoal fala muito dentro da psicanálise e outras técnicas, da repetição de padrão. Né? Quando eu me vejo, estou repetindo o padrão. Mas por que raio de novo eu caí nessa mesma cilada? Porque existe um determinismo aí que você precisa entender da onde que veio, como que ele foi pautado, né? Como que você foi construindo tudo isso. E aí, como que eu consigo ver esse determinismo, né? Onde que está esse bendito? Ele está lá no inconsciente, né? Então ele vem através de sonhos, através de ato falho, né? Até dos nossos padrões de repetição. Então aí que vem um pouquinho desse determinismo que é legal a gente olhar. Só que sozinhos às vezes é bem difícil da gente olhar, né? Porque a gente não consegue virar o nosso olhinho assim e fazer um raio-x da gente mesmo. Isso chama, né, análise, terapia. A gente usa os olhinhos do nosso terapeuta para ele devolver para a gente o nosso próprio olhar de nós mesmos, né? O seu terapeuta é um espelho de você, né? Então lá tá o determinismo, beleza? Beleza. Vamos passar para outra parte. Dentro da psicanálise, um dos principais contextos, junto com o determinismo psíquico, é o inconsciente e o consciente, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês entendam aonde que a pulsão está, né? Então, vamos dizer que eu tenho aqui o consciente. Aqui eu tenho o inconsciente e aqui eu tenho o pré-consciente. Vamos dizer assim, essa é a nossa estrutura, né? Aqui está o nosso aparelho psíquico aqui. Então, aonde estão guardados os nossos sentimentos, as nossas emoções? Muitas vezes aqui, porque a gente ainda lembra de nomes, lembra de receita, então está aqui no meio, está na pré-consciência, né? Está ali guardado, mas eu consigo acessar, né? Mas o inconsciente estão aonde? Estão os nossos conteúdos reprimidos, recalcados, os nossos traumas, né? Porque a nossa psique, ela paga para que a gente consiga sobreviver, né? Até um mecanismo de defesa. Então, onde que está guardado as dores mais profundas, aquilo que a gente não deu conta? A gente engoliu, engoliu, né? E a nossa consciência são as coisas que estão mais superficiais, estão aqui falando com a gente todos os dias, é uma pequena parte, aqueles 3%, né? Então, o que que nós temos guardados no nosso pré-consciente? Aprendizados, vivências, coisas do dia a dia. No inconsciente, fechou, calabouço, guardou, escondeu, e agora? Mas de vez em quando ele fala com a gente, né? E de vez em quando ele fala com a gente através do quê? Das pulsões. O que são as pulsões? Tem alguns mestres que falam que as pulsões são os instintos. Acho que fica mais fácil, às vezes, de entender pelo nome. São os nossos impulsos. Então, tem gente que fala instinto, tem gente que fala impulsos, que são aquelas coisas mais reprimidas e guardadas lá no fundo do nosso cofrinho. Certo?
Tô respirando para vocês respirarem, porque eu sou uma metralhadora e eu saio atirando e daqui a pouco vocês já ficaram para trás, né? Então vamos lá, estamos falando de pulsão de vida e pulsão de morte. Falei do determinismo psíquico, né? Que é o nosso livro em branco que a gente começa a escrever, e dali geram muitos padrões e escolhas que a gente nem sabe da nossa vida. Dei o exemplo do amigo que escolheu ser lá o. Agora deu branco. Que ele, né? Que é oficial de justiça. E aí ele veio até hoje lutando por essa justiça. Até a fala dele é uma questão de justiça, quando ele fala de política, quando ele fala de contextos em geral, tudo é uma questão de política, de justiça, né? E a gente nem imagina. Aí eu já estou pensando, por que estou eu cá falando com vocês, né? Onde foi o determinismo psíquico que eu escolhi ser analista, né? Onde começou? Eu tenho alguns vestígios disso, né? Se vocês olharem para trás, vocês já vão ver que, nossa, olha, já sinalizava esse processo, né? A minha primeira faculdade que eu iniciei, Lívia, foi enfermagem. Eu fiz 1 ano de enfermagem, eu tinha desejo de ser enfermeira, né? E quando eu decidi ser enfermeira? Quando eu estava com meu sobrinho e ele Você engasgou nunca com um me pedaço contou de... isso. Não, é segredo. Ele engasgou com um pedaço de pão e ali ele estava ficando roxo, ninguém conseguia, a mãe sacudia, a avó sacudia, todo mundo sacudia, e o menino não voltava e eu que tinha dado um pedacinho de pão para ele, ele engasgou. Então, a partir daí, eu queria ser enfermeira para conseguir, né? Mas só que não, isso eu já tinha o quê? Já era adolescente. O determinismo psíquico está mais lá atrás. Dá para eu trazer mais coisas ainda, mas algumas coisas que eu lembro foi disso. E no final não consegui fazer enfermagem, porque eu não conseguia pagar, minha mãe foi mandada embora do serviço, e eu fui fazer faculdade que eu conseguisse pagar. Então, eu fui fazer publicidade e propaganda, área da comunicação, né? E aí consegui, já consegui estágio. E aí, o que que eu fui fazer? Eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. E todos os dias eu visitava os médicos, todos os dias eu falava de remédio, eu não desisti, sem saber, eu estava ali, do outro lado, mas ainda estava. Estudava o corpo humano, estudava as drogas, né? Então, alguma coisa, eu fui para a área de publicidade e propaganda. Vocês estão me ouvindo? Eu fui para a área de publicidade e propaganda, mas eu estava só dando uma volta ali e já voltava para estar aqui com vocês. E talvez eu esteja aqui falando com vocês, porque eu já falei muito na área de publicidade e propaganda e na área de comunicação. Então, casou depois toda a minha parte de estudos da psicanálise, mais o que eu era da área de publicidade, né? E aí casou. Então, talvez venha aí um determinismo psíquico bem forte dentro de mim na área da saúde. Alguém está E falando? né, Aline, porque você queria cuidar do corpo, acabou cuidando da psique, né? Que é um cuidado do mesmo jeito, né? Eu queria ser uma Então, cuidadora, e cá você, estou eu de como qualquer cuidadora de maneira, alguma forma. está cuidando, porque a enfermagem é o ato de cuidar com amor, né? Sim, É a o amor do psicanálise cuidado. também. E a psicanálise também. De alguma forma eu ia cuidar, né? Eu estava me levando a isso, mas eu não imaginava. Hoje eu consigo olhar e falar com muita facilidade desse determinismo, tudo, dentro do processo de análise de muito tempo, né? Mas vocês façam esse exercício, olha que gostoso, né? Olha para trás, vê o caminho de vocês. Vê lá sua via Anchieta, sua imigrantes, vê da onde você, né? Eu falo isso, mas às vezes tem gente até de fora de São Paulo, né? Vê aonde a sua estrada começou, com certeza você terá muitas respostas, né? E aí, o que que tem lá dentro do nosso inconsciente? Ó, minha cachorrinha tá latindo para mim, vocês acreditam? Peraí, Pupi, para. O que que tem lá dentro do nosso inconsciente? As nossas pulsões, o nosso instinto. Espera só um pouquinho, gente.
Perdão, se vocês eu fechei, porque se vocês ouvissem o grito que eu dei, ia furar o ouvido de vocês. Então, as pulsões estão aonde? Lá no inconsciente, né? Essas pulsões, elas falam com a gente, elas têm vida própria. Eu lembro muito da parte, né, de Jung, que ele falava dos complexos que têm vida própria, né? Me lembra muito, né? Nós somos tomados por essa pulsão, né? A gente não tem controle sobre ela, é algo que vem profundo. Ela é somática, por quê? Nós somos guardando essas pulsões e elas vão ficando cada vez mais fortes dentro da gente, né? Me lembra um pouco também o processo da sombra no Jung, quando a gente vai escondendo, recalcando, vai guardando, chega uma hora que esse negócio ele quer pular para fora, né? E é dentro dessa pulsão que nós chegamos no consultório dos nossos analistas, né? Então, o que que nós temos aqui de pulsão, né? São pressões, né? Ou são necessidades que nós temos lá dentro que estão gritando para a gente. Eu falo isso para os pacientes. O que que está gritando aí dentro que você não está ouvindo? Qual é esse grito? Qual é esse chamado? Vocês estão escutando? Muitas vezes não, né? Quando a gente escuta é porque a gente já está em angústia, a gente já está em sofrimento, porque a gente não ouve com amorosidade, né? Infelizmente, a gente só ouve ali dentro, depois que está doendo, está latejando, tudo isso, né? Tá pegando na gente. Então, assim, toda pulsão, eu vou dar um exemplo para vocês. Ela tem uma fonte, ela tem uma finalidade, né? E ela tem um objetivo. Quando ela não aparece do nada só para falar oi. Imagina vocês a sede, a fome, o sono, vamos dar um exemplo assim, né? Quando que eles aparecem? Eles são a fonte. Qual a finalidade da fome? Né? Qual é a finalidade da sede? Necessidade de tomar líquido. Então, estou com sede, minha garganta está seca, né? Então, quando a pulsão aparece, ela tem uma finalidade, né? Ela quer algo da gente. Ela fala algo da gente. Então, ela tem uma necessidade. Então, eu quero a sede, por exemplo. Vamos falar, faz de conta que a pulsão, né? Um exemplo bem bobinho. Sede não é pulsão, é só um exemplo. Eu sinto sede. Qual a minha necessidade? Hidratar o meu corpo. Qual a finalidade? Né? Qual a finalidade? Reduzir o que? Essa necessidade. Eu preciso me hidratar. Qual a finalidade? Essa hidratação do meu corpo, né? E como é a pressão dessa pulsão? Depende, se você está com sede um pouquinho, a pressãozinha da pulsão é desse tamanho. Aí eu vou demorando, só vou tomar água depois que a palestra acabar, ela já está deste tamanho. Minha boca já está seca, né? Então depende. Ela vem, ela chama, ela se mostra. A gente finge que não vê. Ela vem, ela chama, ela se mostra. Quero fazer xixi. Ai, quero fazer xixi, mas não vou fazer xixi agora. Ai, vou segurando. Qual a necessidade de fazer xixi? Liberar, né, todas as toxinas, o líquido, entre aspas, quero liberar minha bexiga, que ela tá cheia, eu preciso fazer xixi, né? E qual é a pressão? Depende. Ai, eu tô aguentando um pouco. Daqui a pouco, falo, mamãe, já vai chegar? Ih, vai demorar um pouco. Mamãe, tá chegando? Mamãe, para na estrada e faz xixi, né? Libera essa pulsão. Então, é mais ou menos assim. Ela está lá no nosso inconsciente, nós não olhamos para ela e ela vai vindo. Ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, mas nós não olhamos, né? Então, qual que é o objetivo do fazer xixi? O objetivo do beber água é um objetivo fisiológico, né? Acalmar o meu corpo. Só que a pulsão, o objetivo dela é psíquico, né? Então, ela vem com uma sede, ela vem com uma vontade de xixi, com uma finalidade que nós não damos atenção, ela tem um objetivo e aí a gente não olha para ela. Então, a pulsão é uma necessidade psíquica, né? Às vezes orgânica, né? Varia, vamos dizer assim, ela está na fronteira entre o mental e o físico. Então, a pulsão tem você, tem em mim, tem em todos nós, porque ela é uma necessidade psíquica e uma necessidade orgânica também.
né? Então, agora vamos entrar na pulsão. Vocês já entenderam que a pulsão, ela está no inconsciente, ela está lá guardada, né? Ela está lá contida, e às vezes ela vem conversar, ela vem falar com a gente. Às vezes não, ela está sempre com a gente o dia todo, né? Só que às vezes tem algo mais específico para ser olhado. Então, vamos falar da pulsão de vida, né? Ah, vamos falar da pulsão de vida? Ah, então vamos. Ai, adoro falar de pulsão de vida, né? Então, o que seria a pulsão de vida? Jung falaria muito assim, né? A pulsão de vida, dentro da parte mitológica, seria o Eros. O que é o Eros, né? Quem tem um Eros para chamar de seu? Né? Vamos falar algo que possa... aqui dentro, o Eros, ele está bem assim, dentro do desejo sexual, dentro da atração sexual, dentro da energia vital. O que mais? É a paixão. Quando vocês estão apaixonados, a vida não é diferente, fala a verdade, né? Como que é quando a gente está apaixonado? A gente não quer fazer projetos? A gente não quer construir histórias? Né? A gente dá um passinho para frente, ops, ops, né? Eu quero mais. Ai, será que ele não vai... Que nem uma paciente minha. Ela morre de vontade de namorar, tal, começou a sair com o rapaz, tudo, encontrou o Eros da vida dela, tá lá, tudo, aquela pulsão de vida gostosa. Ele me pediu em namoro. Eu falei, que legal, parabéns, que gostoso, não era isso? Ai, mas é muito rápido. Eu falei, decide, ou você quer ficar aqui, né? Ela vem na pulsão de morte, chora, fica triste. Aí a hora que a chamada é convidada a namorar, ai, não, agora é muito rápido. Muitas vezes a gente faz isso, né? Então a gente está entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. São dualidades, o sol e a lua. Dentro da psicologia analítica, a gente poderia dizer que eles também são ânimos e a ânima, são energias contrárias. Então, quando eu estou falando aqui de desejo de vida, vontade de me apaixonar, vontade de sentir a vida, eu estou falando de Eros. E como que era Eros, né? Depende. Tem várias histórias dentro da mitologia que fala como era Eros, né? Ele é sedutor, ele é encantador, a gente vê a vida. Sabe quando eu estou apaixonada? Olha meu olho, vê se eu estou apaixonado. Meu olho está brilhando ou não? Vocês vão descobrir agora, né? Você já olha assim, você já pega, né? Essa sede de vida, essa vontade de viver, né? Só que do contrário da pulsão de vida, nós temos o quê? A pulsão de morte. A pulsão de morte, que eles falam, quem era o deus da pulsão de morte? É Thanatos, né? Então, ele é o Deus da morte, ninguém escapa dele. E se um dia tentar escapar, né, será castigado. Vai colocar uma pedra aí que vocês vão ter que carregar o resto da vida, né? Dentro da mitologia tem toda uma parte que fala sobre ele. Então, o que que é o Thanatos, né? Diferente diferente do Eros, né, que ele tem esse encantamento pela vida, essa paixão, essa energia vital que faz a gente andar para frente, a pulsão de morte, na parte contrária, ela traz o quê? A gente tem uma demanda de buscar o isolamento, de buscar a estagnação, né, a destruição, né? Então, eu estou falando aqui entre vida e morte, né? Então, qual é a pulsão de vida quando vocês estão sentindo a pulsão de vida? Quando vocês estão com vontade de se abrir, de ir para o coletivo, de viver, né? Quanto tempo nós não ficamos vivenciando agora nessa pandemia? Muitos pacientes, muita gente, a gente mesmo, sentindo essa pulsão de morte dentro da gente, dentro dos nossos sentimentos, porque o que só a gente sentia era esse isolamento, muito luto, muita perda. A gente entra no processo de pulsão de morte, né? E é muito engraçado também que a gente olha a pulsão de morte como algo talvez negativo, mas não necessariamente, porque a vida e a morte são ciclos e elas se conversam o tempo inteiro. Então elas se unem. Então, ora eu estou aqui, ora, né, a gente reverte e nós vamos conversando com isso dentro da nossa mente o tempo inteiro. Vou dar um exemplo bobo, só para vocês entenderem. Pensa na sobremesa que você mais gosta. Ana Arlinda, qual a sua sobremesa?
Pudim. Você entendeu, né? Também pensei em um pudim de leite bem cremoso. Pudim. Quando eu olho para ele, que desejo, que eros, que paixão. Total. Ai, nossa, me apaixonaria fácil por esse eros. Porém, se eu me debruçar e comer este pudim de leite maravilhoso, inteiro e sozinho, isso é pulsão de vida, gente? Isso é pulsão de morte. A Tem que ser compulsão, devagarinho, né? justamente, é o prazer. Só que, quando estou em pulsão de morte, não tem nada devagarinho, é algo destrutivo. Pode ser as nossas compulsões, entra um pouco da parte do narcisismo, masoquismo, né? Nós estamos fixados ali nesse processo, né? Para que que eu tenho que sofrer para sentir prazer? Né? Então a gente tem que olhar para todos os nossos processos, porque tem paciente que a gente leva ele até a porta. Fez 2 anos de terapia, tá lindo, tá lustradinho, a mamãe já arrumou a gravatinha, o terapeuta tá feliz, né? Que bom que ele conseguiu. Aí quando ele chega na porta, aí ele não vai. Algo dentro dele, a melancolia, toda aquela parte de trás, ele volta para trás para olhar esse processo dentro dele. Por isso que eu falo que a gente fala o tempo inteiro de pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida e pulsão de morte. E como lidar com elas? Né? São conteúdos nossos que precisam ser vistos. Né? Muitas vezes, a gente fala muito, né, paciente que tem autodestruição, que se corta, às vezes não é no sentido de se suicidar, mas é no sentido de buscar a vida, no sentido de buscar um sentido, no sentido de sentir prazer na vida. Só que é um prazer destrutivo, mas não deixa de ser um prazer, não deixa de ser uma busca pelo prazer, né? Então a própria morte, a pulsão de morte, que a de vida a gente entende com mais assim facilidade, né? O próprio mecanismo da pulsão de morte é um processo de ressignificação da vida. É um chamado para você olhar e ver o que está acontecendo com você, né? O que é essa demanda? Por que eu tenho tantos projetos? Por que eu estou aqui estagnada? Eu queria fazer tanta coisa. Eu acho que eu tenho tanto potencial, né? Por que eu estou estagnada? Né? Um exemplo que a gente vê muito grande, a gente tem alguns picos aí que a gente vê essa pulsão de morte, né? A gente vê na depressão, a gente vê um pouquinho na adolescência, quando a gente começa a entrar para um processo mais deprimido, mais estagnado, mais isolado. Então, a gente precisa olhar para isso. Todos vocês, todos nós temos. Né? De manhã eu estava tão bem, tão feliz, tão alegre. Poxa vida, agora à tarde eu já me vejo tão mais deprimidinho, né? Por que isso? Né? O que está falando com você agora? A gente fala morte, mas não no sentido de morrer, né? É mais para dar um sentido para isso. Então, nós temos dualidades e a gente precisa entender as nossas dualidades e tentar equilibrar essas dualidades, para que a gente não fique à mercê dessas dualidades. Só que eu acho lindo também, às vezes o paciente quer me matar, né? Quando ele chega lá no processo de pulsão de morte, um processo de morte, né? Eu falo, você não sabe o quanto é engrandecedor você estar vivendo esse momento. Você jamais olharia para a sua parte interior, né? Para os seus conteúdos internos, se você não entrasse nesse processo da morte. Quem já não sentiu a morte? Né? Não tem como. Todos nós já sentimos a morte. No sentido simbólico, o que é a morte quando a gente fala? É a angústia, né? É a angústia. Quem nunca sentiu uma angústia? Nós estamos no processo de morte. Né? Então, eu preciso olhar para essa angústia. Mas essa angústia, a raiva, o ódio, a destruição, né? Como nós vamos usar isso? O Tera, né, no começo, ele era Espaço Caminho do Meio, e ele era bem recente. E aí, um dia, uma pessoa chegou e falou assim, nossa, eu acho
que o espaço da Aline não vai para frente, porque ela ficou grávida e ela não está dando atenção para o trabalho dela. Com certeza vai fechar, vai falir. De repente, aquilo que vem como um ódio, como uma raiva, como um instinto, como uma pulsão, faz você pegar essa energia e aí você fala, só que não, imagina. E aí você trabalha com gosto, e aí você vai atrás, e aí você corre. Quando você fala, Narlinda, acho que você não vai dar conta não, viu, querida? Você já passou por isso, né? Quantas vezes? Não, acho que você só dá para dona de casa mesmo, não diminuindo, né? Mas dentro do próprio preconceito da nossa sociedade. E aí você fala, então tá bom. Né? Então, eu saio dessa depressão, eu saio dessa repressão e eu vou em luta da vida. Então, por isso que ora nós estamos na morte, ora nós estamos na vida, né? E a própria morte, ela chama para o ensinamento. Então, recolha as suas cinzas, né? Vire fênix e vá embora. Só que eu preciso entender isso, eu preciso aceitar isso. E aí, qual é o papel difícil, né, dentro da psicanálise? A gente ajudar o paciente a olhar para isso e falar assim: você não imagina o quanto bonito é olhar para você e ver você se transformando, ver você morrendo. Mas, doutora, ai, Aline, eu não vou aguentar. Aguenta, você vai aguentar. Né? E aí nós vamos acompanhando. O que me preocupa muitas vezes é que quando nós vamos, né, em algum grau, a gente já busca uma ajuda, né, para tomar medicamento, essas coisas, às vezes é só um processo que nós estamos passando, por isso que é legal uma avaliação multidisciplinar, um processo que você está passando na sua vida de ressignificação, de destruir tudo e voltar a construir. Por quê? Você, de 20 aos 30, era uma pessoa, dos 30 aos 40, você é outra, dos 40 aos 50, você é outra. E hoje, dos 50 aos 60, você é outro. Então, todas essas fases vai haver uma morte, vai haver uma troca de corpo aí, de alma. E vai doer, e vai entrar nesse sentido de dor da morte. Só que eu já pergunto, quantos anos você está? Vamos ver a fase da vida que você está, vamos entender isso. E muitas vezes a gente impede isso, e lógico que dependendo do grau, a gente precisa, assim, de um acompanhamento, através até de medicação, né? Mas às vezes a gente retarda isso, né? Eu estava até vendo o Café Filosófico outro dia, eles estavam falando dessa parte da medicação, né? Então a gente hoje sentiu angústia, puf, corre para o remédio. A gente sentiu dor, corre para o remédio, né? E a gente não tem capacidade hoje de enfrentar as nossas pulsões de vida, as nossas pulsões de morte, né? Porque a gente se coloca num lugar de muito frágil e aí a gente não se torna preparado e aquilo vai aumentando, vai aumentando. Não é o olhar, tomar remédio não é olhar, é te auxiliar. O remédio é uma muleta, assim como a terapia no momento é uma muleta e depois você vai sozinho. Né? Então, nem toda dor é depressão, né? Por isso que nós temos que fazer uma avaliação, conversar com um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, né? Para a gente ver o quanto que a gente precisa disso ou não. Porque se a gente tomar, vai ficar um pouco lá guardado, depois vai voltar de novo, né? Então, a gente tem essa pulsão de morte no processo de, ó que lindo, de vida. E no final de um ciclo, de uma vida, de uma alegria, de uma felicidade, eu já entendi. Agora eu preciso aprender outras coisas. E aí a gente vai dar a volta no ciclo de novo. Né? A professora Elô tá aí, a gente pode falar da jornada do herói. Nem tudo são flores. E nem a gente precisa de vez em quando voltar para a caverna. Olha o inverno, vocês estão em vocês, primavera, verão, outono, inverno. Né? Lá fora está inverno, né? Mas eu posso estar aqui dentro de mim um super verão. Estou produtiva, estou ativa, estou com vontade, né, de fazer as coisas, mas tem outra colega, Fernanda, Cláudia, aí que elas podem estar no inverno delas, que é o momento de se recolher,
de se olhar, de se enxergar, de olhar para sua dor, de ver os seus sentimentos, né? Como a gente está falando um pouco de Jung, de Freud, tudo isso que nós temos no nosso curso, me lembra um pouco, Elô, da carta do eremita, né? Quando Jung fala do Jung e o tarô, né? Nessa parte mitológica, o que é isso? Né? Ele está lá, é um senhor, e ele está com uma lanterna. O que ele está fazendo com essa lanterna? Porque ele está indo em busca, né? Ele está entrando na caverna, ele está indo em meio à escuridão. A escuridão de quem? Da nossa própria escuridão. Né? Esse é um simbolismo muito lindo. Por quê? Poderia ser ele andando, né? Mas por que a lanterna? Né? Porque ele vai olhar algo que não está claro. Ele vai olhar algo que ele não consegue ver. Então tá lá o eremita, né? Dentro daquela volta para si mesmo, né? Vamos voltar para casa, a nossa casa interna. Vamos olhar lá dentro? A gente fica muito fora, né? A gente olha tudo lá fora, sabe tudo, sabe as notícias, sabe a vida do povo, quer aprender 1000 cursos, né? Agora a gente está na era do online e tudo, né? Então a gente quer aprender tudo, 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 tudo. A gente só esquece de aprender aqui dentro. Né? Então, aqui, ó, pulsão de vida, pulsão de morte, pulsão de vida, pulsão de morte, né? Eu vejo tudo como vida, né? Tudo é um processo de crescimento interior, né? Então, olhe para as suas pulsões, né? Vamos ver o que mais eu tenho aqui para a gente falar, né? Na verdade, escutem as suas demandas. Qual é a sua demanda hoje? A gente nem sabe responder. Incrível, né? Como a gente não sabe responder coisas da gente mesmo. Qual é a sua necessidade hoje? Quem consegue responder de bate-pronto? Olha, gente, mas são perguntas básicas da vida. Terminar Lívia, meu TCC. terminar o TCC do Pera! Você está na pulsão de vida ou está na pulsão de morte no final do TCC? Ah, agora estou de vida. Eu já tive na de morte. TCC é um ótimo exemplo. Quem mais? Eu aprender coisas novas, estudos novos, estou me reinventando. Pulsão de vida, é o novo. Quase foi de morte. Eu saí da de morte para ir para a vida nova. E não é verdade que antes desse processo foi muito interessante você ter falado. Antes da gente achar um caminho, nossa, gente, né, que você quer? Não sei. O que você gosta? Não sei. E o corpo fala, né? A gente adoece. Eu, no meu corpo, no meu caso, eu adoeci. Ao terapeuta, ai que lindo. Não, gente, não é nesse sentido. É lindo para se enxergar, né? Porque o corpo lindo para ver o movimento que você está fazendo. Né? Para renovar, é renovação. Posso ser indiscreta? Que idade você está? 44. Tá. Nessas idades aí que chega depois, perto dos 45, já vai dando um comichão. Eu quero mudar de profissão, tudo aquilo já não me representa mais, não é isso? Você pensa, o que eu fiz da minha vida até agora? Né? O que eu fiz da minha vida até agora, né? Que valeu a pena realmente, né? Aí você começa a se olhar realmente. E nem a gente é cruel com a gente, fala a verdade, tudo valeu a pena. Não é o determinismo psíquico, não é o nosso caminho, não é a nossa estrada. É verdade. Né? Meu Deus, olha aqui como terapeuta, o que eu fui fazer publicidade e propaganda? Onde eu estava com a minha cabeça? Estava muito com a minha... Né? Tudo tem um processo. Mas vale a experiência, né? A gente tem que evoluir. E se você não tivesse essa experiência, você não estaria aqui agora fazendo esse processo. Se você não tivesse tido as suas dores, as suas mortes, você não estaria aqui com a gente. Então, olha que lindo, gente, olha que bacana onde a gente chegou. Porque eu fiz essa pergunta no início, falei, porque cada um de vocês está aqui agora. Oi? Né? Qual é a pulsão? Qual é o conteúdo que está mexendo com você entre as agora? pulsões de morte e de vida ao longo dos anos, né? É que, no meu caso, acabou me empurrando até aqui. Né? Quantas mortes e quantas vidas ao longo dos anos, né? Fortalece, E né? não é lindo? É lindo. Justamente.
é onde a gente cresce, é a busca do nosso velho sábio, né? Que a gente vai ganhando com a maturidade, com a experiência da vida. Ninguém se torna sábio, né? A sabedoria não é uma questão de estudos, né? É uma questão de vivência, né? Se fosse uma questão de estudos, nossa, seria muito rápido, muito fácil. Vamos todos se debruçar aí, vamos ler tudo que a gente encontrar, vamos fazer tudo que a gente encontrar na frente. Hoje a gente vê muito isso, né? Com essa era da tecnologia, eu mostro muito gráfico, né? Eu pergunto para o meu paciente, que idade você tem aqui, né? Da sua parte intelectual, do seu estudo, raciocínio e tal. Aí ele sobe. E qual a sua idade emocional? Aí, curtinho, né? Ele não cresce o gráfico como um todo, com a parte emocional, né, e a parte racional, né, intelectual. Às vezes a gente hoje cresce aqui, ó, só intelectual, grandes gestores, e a parte emocional desse tamanho, não desenvolveu, né? Aí não sabe lidar direito com as pessoas, tem muito conteúdo, mas não tem o conteúdo da sabedoria, do autoconhecimento, né? Eu Então queria fazer não uma cresce. pergunta, Aline. Eu queria colocar o seguinte: quando que a pulsão de vida é muito intensa numa pessoa, que ela já estaria, vamos dizer, até num momento de estar vamos dizer, num equilíbrio, né? Ou numa maturidade, mas isso é tão intenso que ela acaba, vamos dizer, pondo a perder muitas coisas na vida dela. É como se ela fosse um jovem num momento, sabe, que ela não deveria, vamos dizer, fazer as coisas como ela está fazendo, né? Olha aí. Agora eu te pergunto, será que ela está numa pulsão de vida? Né? A gente pega uma pessoa que trabalha bastante, está ganhando bastante dinheiro, está tendo sucesso, está tendo tudo. Será que ela está na opção de vida? Acredito É que sim. muito relativo. Às vezes pode ser a própria morte, né? Quando a gente não olha, a gente trabalha, a gente faz, e fala, nossa, mas ele tem uma energia, né? Ele tem uma força. Tá superlativo isso que você quer Muito, dizer. né? Então, só que não, foi a mesma coisa do pudim, né? Tudo que é demais, comeu pudinzinho, ok. Comeu pudinzinho demais, minha querida, você já ultrapassou a vida, você já está indo para a gordice, já não tem nada a ver mais com vida. É a sua compulsão, né? Você tem uma compulsão interna aí do querer comer, beber, né? Sexo demais, bebida demais, compra demais, cigarro demais, né? Bebida, não, só vou tomar socialmente. Gostoso, pulsão de vida, tô entre meus amigos, estamos conversando, estamos trocando ideia. Todo mundo tem que ter a parte de lazer, a parte social. Quando eu volto para casa, minha alma tá alimentada. É porque a gente se reconhece no outro, sozinho a gente não vive, a gente precisa do outro para viver. Só que aí, legal. Só que não. Eu já saí, aí eu já bebi, eu já bati o carro, aí no final acabei brigando com um amigo. Poxa, o que era uma coisa legal acabou se transformando, né, numa coisa ruim. Então, tudo é uma questão da gente olhar as nossas necessidades. Se você está indo para esse lado negativo, por quê? O que está acontecendo aí dentro? Vamos olhar para esse determinismo psíquico, vamos olhar para esse inconsciente para ver o que tem aí que está gerando essa pulsão. Porque pulsão, pensa no instinto. Eu não tenho como controlar um instinto. Ele vem. Um complexo vem. Ele toma conta de você. E aí, né, Jung falava, ele até usava essa palavra, constelou, né? Aí, minha filha, se perdeu. Você lá na fila do banco, você querendo entrar no banco, o cara não deixa você entrar. Você já tirou a moeda, o guarda-chuva, você já tirou o sapato, já tirou. Eu já tô pilhada, já tô ali no momento, pronto, eu explodo e aí ninguém me segura, né? Porque eu já tô na tampa, eu já tô no meu limite. Então é preciso que a gente olhe para esses dois lados. A pulsão de vida, ela engana a gente. Ela é mais perigosa do que a pulsão de morte, que a pulsão de morte é fácil da gente ver, né? Quando ela vem num processo ali de autodestruição, uma estagnação, um processo mais sombrio, é mais fácil de você olhar. Agora chega alguém e fala assim, qual é o seu problema? Não, não tem problema, estou ótima, estou maravilhosa, porque, né? O próprio narcisismo, né? O narcísico, ele está numa pulsão de vida, numa pulsão de morte.
né? Onde existe só o eu, nada importa, né? Será que isso é pulsão de vida? Não necessariamente, né? Então, a pulsão de vida, ela é mais traiçoeira. Aquilo que a gente começa a rir, sabe quando a gente começa a rir? Ri, daqui a pouco tá chorando. Não estava feliz até agora, né? Então, a pulsão de vida, ela, ela esconde, né? A gente se camufla, né? A gente finge para a gente mesmo. E é dentro disso que, às vezes, a gente não percebe, porque a gente faz coisas e a gente acha que está fazendo super positivo. E quando o nosso analista traz para a gente, você já percebeu, né, que aí você fala, não tinha pensado nisso. Né? Nossa, Aline, Pode falar. Quando a pessoa começa a fazer muita coisa, muito alegre, muito feliz, e vai acumulando coisas e quer fazer mais e mais e mais e mais, pode ser isso da primeira impressão, que é uma pulsão de vida, mas pode ser um grito, né, da pulsão de morte, uma angústia que está fazendo ela querer mais, mais e mais. Parece ser dinamismo, de ser dinâmica, e não é, né? E ser a pulsão de morte gritando desesperada. Justamente, né? Porque a gente... Isso entra na neurose, por exemplo, histérica, numa histeria? Não, são Não tem coisas nada a ver. diferentes. Não, são coisas diferentes, né? As neuroses... A próxima, você adivinhou. O nosso já está até tudo pronto, o material, a nossa próxima palestra é sobre neuroses. Então, a gente tem compulsiva, fóbica, né? São outras coisas, são pequenas estruturas que nós temos. A pulsão, não. A pulsão, ela já é como uma energia, vamos dizer assim, né? Então, a pulsão pode vir com as pessoas que foram traumatizadas na infância? Sim, lógico. A maioria, né? Sim, tá lá, todo guardado, né? Onde que ela está? Ela está no inconsciente. E o que que tem no inconsciente? Coisas que nós reprimimos, coisas que nós calcamos, os nossos traumas, né? É ótimo, porque pode vir um processo de abandono, né? E quando eu tenho contato com isso, eu entro em pulsão de morte. Então, vamos falar de um depressivo. O que que ele necessita? O que que ele está precisando? Por que que ele entrou em morte? Qual é a necessidade dele? Né? Algo falou com ele, colocou ele nesse estado. E aonde está esse conteúdo? Porque a gente pergunta para a pessoa, ela fala, eu não sei. Eu não sei por que eu estou nesse estado, eu não sei por que eu estou me sentindo assim. Né? Não sabe mesmo. Eu não sei o que está lá atrás. Então, o que eu falo? A psicanálise, o que ela me instiga muito, que ela é muito sedutora também, porque ela é um processo de investigação, é um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça que a pessoa chega e nem ela sabe. E nós vamos descobrindo juntos, nós vamos montando juntos, né? Por isso que é tão gostoso quando você pega uma paixão, né, por fazer a sua análise, um olhar de cuidado com você, né? Porque você vai se descobrindo também. Você descobre coisas que você nunca imaginou, né? Jamais, que nem no começo, aquele exemplo bem bobo. Por que você escolheu sua profissão? E agora, nesse outro momento da sua vida, com 40 e poucos anos, por que você quer se desfazer dessa profissão? É um outro momento, né? Então, tá tudo ali dentro do nosso inconsciente. Então, nós temos vários elementos ali dentro que falam com a gente. Hoje, nós escolhemos falar da pulsão de vida e pulsão de morte, que são os nossos instintos, né? São os nossos impulsos que fazem a gente tomar decisões, ter comportamentos que às vezes a gente tem depois a culpa, né? Meu Deus, por que eu fiz isso? Mas foi um impulso. E ele veio da onde? Da onde que eu tinha isso que eu não sabia? Né? Foi um impulso e pum, meti a mão na cara do outro. Nossa, né? Da onde que veio isso? O que estava determinado ali? Né? Ele parecia com meu pai, e eu tenho a raiva do meu pai, e aquilo não sei o que, aquele homem veio falar comigo, depois naquela discussão, e aí eu peguei tudo aquilo que tinha aqui dentro e pum, vai você mesmo. Né? Então, são coisas nossas que é legal a gente começar a perceber e começar a conhecer.
né? Quando a gente faz um processo de análise, a gente começa a aprender com o nosso terapeuta, mas depois é muito gostoso, porque a gente entra no processo de autoanálise. E a partir do momento que você já consegue fazer a sua autoanálise, não necessariamente você tem que continuar fazendo terapia, você mesmo vai no seu processo, né? Você mesmo vai ali nas suas escolhas. Isso que é o importante. Aprenda como fazer e depois vai fazendo. Então, a gente começa a atender o paciente uma vez por semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês, e depois ele volta quando ele quiser, porque ele já consegue se olhar, já tem mais essa facilidade, né? A gente vive com muitas ilusões, com muitas coisas guardadas que a gente não tem noção. Alguma Então, dúvida? posso fazer uma pergunta? Lógico, por favor. Então, sobre essa pulsão de vida e pulsão de morte, você comentou, eu não sei o seu nome. Eu sou Aline Honório. Aline. Então, sobre a pulsão de morte, que ela era identificada muito mais fácil que a pulsão de vida, em que momento como é que a gente pode saber se a gente está se enganando na pulsão de vida, sabe? É como você falou, a pessoa sempre sorrindo. Ou ela é uma boa atriz, né? E ela mesma não sabe Quem que não ela está em né? É pulsão uma boa atriz para si mesmo? Fala a verdade. para quem não si foi? mesmo. Então, como é que a gente descobre se dentro dessa máscara a gente está na morte? Ela vai até o limite dela, né? Até porque se isso for uma falsidade, né? Vamos dizer assim, usar essa palavra, que às vezes nem é correto, que é algo escondido para gente, quando Sim. começar a doer, quando começar a entrar em angústia, né? Aí a gente começa a olhar para ela. Será que eu sou tão feliz assim, né? Esse sorriso amarelo. Só que a gente não olha. Você viu quando eu perguntei, pessoal, qual a sua necessidade hoje? Né? A gente não consegue responder, a gente não para analisar. Então, eu acho que nós podemos olhar muito dentro da pulsão de vida os excessos, porque tudo que é em excesso gera um desgaste, gera uma perda. Aí, se você já entrou em perda, você já está num outro processo, né? Então, já não é vida, você já está perdendo. Então, você não fica com a sua família, você trabalha demais, mas tudo bem, estou ganhando bastante dinheiro, então vamos ver aí até onde você vai com tudo isso, até onde isso vai virar uma pulsão de vida e até onde depois disso vai virar para uma pulsão de morte. Porque daí eu trabalho tanto. Eu estava pensando até em que estágio nós estamos, porque dependendo da educação, nós somos levados a isso, sabe? Aquela pessoa que se esconde no trabalho, o perfeccionista, ele foi gerado isso, às vezes, pelos pais, sabe? Você nunca vai dar em nada, você é burro, então eu tenho que provar e me escondo nessa competência, né? Nesse trabalho que eu não quero, mas eu ganho dinheiro, mas eu sou totalmente infeliz, só que eu tenho Mas aí um sorriso. Que legal que você tocou. Você falou do determinismo psíquico, né? Homem não chora, né? Vamos dar esse exemplo bem que a gente está acostumado. Então, a nossa criação, os nossos dogmas, né? Nós somos todos, tem a nossa parte psíquica, mas tem a nossa parte social, tem a nossa parte biológica, tudo isso conversa com a gente. E tudo isso vai moldando a gente, né? Dentro do nosso determinismo, né? Então, tudo isso, depois a gente vai repetir esses padrões, tá tudo lá no nosso inconsciente, né? Então, muitas vezes eu vou fazendo uma linha do tempo, vocês podem fazer uma linha do tempo de vocês. Quando vocês tiverem um tempo, é um bom exercício, né? Senta, você voltou aqui? Quer participar. Não, ela quer ficar no meu colo. Senta, faz uma linha do tempo, né? Quem foi você em criança? Vai colocando lá. Porque muitas vezes a gente se perde. Às vezes eu pego pessoas com uma idade maior, mas extremamente infantis. E eu pego pessoas tão novas, extremamente envelhecidas, cheias de carga, sabe? E aí eu faço essa linha do tempo. É como se eu me trouxesse a mim mesma e começasse a olhar para tudo isso. Né? Porque eu amadureci tão rápido, perdi a minha infância, tem um monte de coisa ali que ficou para trás, que ficou guardado, que ficou magoado, que precisa ser visto, né? E às vezes eu não amadureci, né? Eu atendi uma menina de 25 anos e eu perguntava para ela, que idade você sente que você tem? Olha para você, olha a forma de se vestir, a forma de falar, olha as coisas que você gosta de ver, de ler, de não sei o quê.
Aí ela falava, e ela assumia, 15 anos, 15 anos, 15 anos, né? Então, eu falei, mas por que 15 anos? Por que ficou fixado aí? Né? Por que ela às vezes quer ficar aí? Então, a gente tem que olhar lá para trás para entender essa formação, né? E cada um da gente, dentro da nossa idade também, né? Eu me fiz essa pergunta, eu lembro que eu senti isso quando eu fiz essa linha do tempo, quando eu estava com 32 anos. Eu falei, caraca, só tenho 32 anos, onde eu estou indo? Né? Eu estou me sentindo assim, extremamente cansada, extremamente envelhecida, extremamente... Quem disse que né? A gente tem uma certa idade, a gente precisa se sentir cansado, envelhecido. Mas esse processo de comparação, eu falei, para tudo, eu quero viver a minha vida no meu dia de hoje, no meu dia de agora, na idade que eu tenho, como eu sou, né? Então, vamos situar aqui, vamos entrar na nossa casinha, porque às vezes a gente está fora da nossa casinha. Então, faz uma linha do tempo demoradamente. Lógico que não vai dar para fazer no primeiro dia. Pega uma cartolina, vai do 0 aos 3, do que você sabe de você, depois vai dos 3 aos 7, depois do 7, e assim você vai colocando. É um processo de autoconhecimento incrível. E ali você vai começar a sonhar. Ali você vai começar a lembrar de coisas. Por isso que é gostoso fazer devagarinho. Vai rever conteúdos, vai sonhar com parentes, vai... Nossa, é transformador. Tentem fazer uma linha do tempo de vocês, né? Às vezes a gente para de fazer porque a gente entra... como fala, em resistência, mas por que eu cheguei aqui nos 15 e eu não passo? E eu não passo. O que tem aqui nesses 15? Aí vai perguntar para a mãe, vai perguntar para a tia, vai perguntar para a irmã, você lembra alguma coisa? Né? E olha quanta coisa vai vir aí desse seu processo inconsciente. Já a pulsão de vida e a pulsão de morte, para a gente olhar, elas são algo hoje presentes. Podia fazer uma chamada aqui. Nós temos 42 pessoas. Fernanda, você acha que você está num processo mais de pulsão de vida ou pulsão de morte? Dulce. A Dulce já falou, né? Silvio, Sandra, vamos lá. Rosângela, como vocês se sentem? Né? Pulsão de morte. Pulsão de morte. Por que, Silvio? Para responder, só tem eu de Fernanda? Peraí, Fernanda, a gente volta aí. Silvio, por que pulsão de morte? Só uma deixinha. Na realidade, eu me nego a, no momento, tomar certas decisões que iria me tirar de uma possível zona de conforto. Olha, que casão esse, hein? Que delícia. Já quero saber mais, né? Então, eu me nego ao que ele falou. Estou no processo de negação, né? Eu me nego a sair daqui. Eu sei que eu estou numa zona de conforto, mas aí eu gostaria de ir mais a fundo, né? Por que que você está nessa zona de conforto? Por que que você nega? Né? O que que é esse negar? Eu acho que quando a gente... por que que você resiste? Tem muita coisa que está te prendendo aí, né? Olha para essas coisas. Eu gosto de andar para trás, sou igual, né? Andar para trás é assim. Eu me nego. Você se nega por quê? Ah, porque eu não quero rever os conteúdos com os meus pais. Por que que você não quer ver o conteúdo com seus pais? Ah, porque meus pais foram autoritários. E o que que significa autoridade para você? E aí nós vamos respondendo. Várias vezes eu faço isso comigo mesmo. Vou respondendo, né? Porque me levam a pensar. Nós somos muito rasos. A gente fica bem rasinho todos os dias, né? A gente vive raso, né? Somos robôs das nossas próprias vidas. Então a gente é bem superficial, a gente só fica aqui, né? Tô com fome. Por que você tá com fome? Porque eu almocei meio-dia. O que que você almoçou meio-dia? Salada. E por que que você tá comendo salada? Porque eu acho que eu tô gordinha. Por que que você tá gordinha? Porque eu tô comendo demais. Por que? Você tá compulsivo? Por que que você tá comendo demais? Tá no pulsão de morte? Olha, eu já cheguei com uma coisinha só. Fernanda. Pulsão de vida ou pulsão de morte? Pode ser. Pulsão de morte. Pelo que eu peguei até agora da tua aula, é pulsão de morte. Por quê? Pode falar só um pouquinho? Porque eu... Não precisa começar a chorar, não, por favor.
Não, não, Tô brincando. porque eu me afoguei no trabalho, né? Foi E certo. aí sim, então eu só tô focando nisso. Mas você está plenamente satisfeita se afogando no trabalho? Então, pelo que você explicou, isso é considerado pulsão de morte, mas assim, eu me sinto Você que feliz. usou, ó, a palavra que você usou, estou, você poderia ter me falado assim, eu estou me dedicando, eu estou, um sentido de uma palavra, né? Quando você fala afogar, Eu já me dá pensei uma na palavra sensação tipo, ai meu Deus, focada, coitada. né? Eu pensei na palavra Você, aí dá focada. para, justamente, é diferente. Então pensa nisso, pensa direitinho. Você usaria a palavra afogada ou você usaria a palavra focada? Porque focada eu Focada, estou ótimo, porque eu estou dentro de um objetivo, sim. né? Eu estou ali colocando, eu estou com vontade, eu estou no momento de conquista, eu não estou, né? Trabalhando porque eu não quero voltar para casa, Não, porque, né, uma série de outras coisas, né? Eu estou focada não porque eu sei estou onde eu quero chegar, isso fugindo. me dá muito prazer. Isso! Aham, Eu não estou não estou fugindo no fugindo de trabalho, nada. eu estou sentindo prazer, né? É um prazer, é um desejo. Eu não estou em angústia, não está doendo. Tem alguma dor? Está somatizando alguma coisa? Se sente muito cansado? Tá, né? O seu corpo fala com você, a sua mente fala com você. Então, não necessariamente, olha para isso. Talvez não seja uma pulsão de morte, talvez você está aí no auge da sua pulsão de vida. Olha de Ah, novo. que bom. Olha, porque não sou eu que vou te dar a resposta. Eu só fiz aqui um paralelo entre uma e outra, mas eu não tenho. Você que vai ter essa certeza aí, Sim, né? sim. Eu Se eu me posso sinto perguntar para feliz, quem mora com você, né? Tipo, o que você acha que ela tá numa pulsão de vida ou uma pulsão de morte, né? Tipo, ela não fala mais com a gente, ela só chega em casa depois da meia-noite, ela trabalha não, 24 horas por dia. Aí, né? Será que é uma pulsão de vida? não. Pulsão de vida, então eu estou. E muito feliz. Muito bem. Mas alguém quer falar da pulsão de vida, pulsão de morte? Né? Tem alguém aí que está se Quando sentindo? posso falar Pode, uma Dulce, coisa? pode. Quando a gente está na pulsão de morte, a gente acaba viciando na angústia, né? Na melancolia, na Na angústia, melancolia, você no vicia na luto, na tristeza, depressão. e aí fica um ciclo que ela vai Repetitivo que eu não consigo lentamente, sair. até que você pode vir a adoecer ou não, por conta desse ciclo que você entra. É isso, Posso né? somatizando, né? Vou somatizando, somatizando. Existem aí as doenças psicossomáticas que podem dizer para a gente onde nós andamos, né? Por isso que é bom a gente ver antes, porque depois de somatizado, quer dizer que a gente já andou. Lembra do caminho? Eu errei o caminho. Eu estava descendo para Santos, fui parar lá em Sorocaba. Sim, Eu errei o caminho, é isso mesmo. E essa né? angústia, essa tristeza, a gente vicia que a gente não se dá conta. É engraçado isso, né? Justamente. Você vai entrando numa que para você está bem, feliz e não é, mentira, você não está. Sabe que eu vou pegar o exemplo do Silvio, né? Você continua fazendo a mesma coisa, continua fazendo a mesma coisa, porque você sabe que continua em frente, né? Tipo, porque se eu parar para pedir informação, olhar no Waze quantos quilômetros eu já errei, não sei o que, não sei o que, ai, vamos ver onde vai dar, segue em frente, né? É a Entra aí zona na de zona de conforto. conforto e uma hora eu vou ter que parar. Só que às vezes nós somos parados justamente quando ou a gente adquire uma doença Física. no nosso físico, ou a gente adquire uma doença no nosso mental. E Isso. hoje, né, acho que nem tem nem como colocar, né, na balança. Acho que é por igual hoje, né? Tanto a parte das doenças no físico como na parte das doenças mentais. A Porque o gente sabe mental disso tá. porque como psicanalistas, né, e psicólogos, diante da pandemia, nós não paramos de trabalhar, não teve férias nesse tempo, pelo contrário, a gente Dizem está que, acostumado a parar em dezembro, janeiro, a gente está trabalhando direto, 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 direto. dizem que o Agora ano que eu que acho que eu vem vai começo. ser pior, né? Agora que eu saí um pouco para respirar, porque a gente tem que se refazer também, tudo, mas a gente vê a necessidade que nós estamos, nem é o outro que está lá fora, nós estamos, eu estou, você está, todos nós juntos estamos com essa necessidade, né? Que praticamente nós somos empurrados aí para uma pulsão de morte,
dentro de um processo de pandemia, e hoje vamos olhar para a vida, né? Olhe para por que está te estagnando, Silvia, o que está te prendendo? Vamos, coragem, vamos olhar para isso, vamos mergulhar nesse conteúdo, você vai descobrir o prazer, né? Você não está sentindo prazer, vamos sentir prazer. O foco é o prazer, né? A felicidade. Não é a quantidade, lembra do pudim? Não é a quantidade. A quantidade não tem nada a ver com o prazer. Eu pego ali um pedaço, eu como, tal, nossa, estou satisfeita, senti o prazer, eu senti o gosto. Não, mas eu só vou sentir prazer se eu comer tudo. Mentira, que vai entrar para compulsão, porque depois você vai entrar na culpa. E aí você vai ficar culpado, aí você vai comer mais. É verdade. E aí você fica nesse ciclo vicioso da estagnação também. Pulsão de morte está na estagnação. Então, né, procrastinação, que agora todo mundo fala da procrastinação. Quando o pessoal fala muito, né, de procrastinação dentro do processo do comportamento, a procrastinação é um processo de pulsão de morte, ao qual eu não consigo sair. Por quê? Aí que eu quero saber por quê. Por isso que muita autoajuda, às vezes ela ajuda, mas ela atrapalha, porque a gente não olha para o conteúdo profundo. A gente passa a manteiga no pão e vai. Passa a manteiga no pão e vai. Ou passa pano. Passa pano. Passa o mesmo pano, só que aquele pano vai sebando e vai dificultando a sua dificuldade de olhar. Não é uma limpeza profunda, não é uma limpeza verdadeira. Né? Então a gente passa pano, quando viu não tem mais pano, e aí não tem mais jeito. Eu vou ter que olhar para isso. Posso comentar? Você está falando até do pano. Cida. A Cida. Então, você está falando do pano, é interessante. Chega um momento que você não está nem mais limpando, você está sujando. Sujando. Porque nós estamos acumulando sem resolver, né? Interessante você falar sobre investigação, porque eu gosto muito de investigação, adoro de filmes. E tinha uma situação, eu gosto muito, às vezes eu já acertei filme no início, né? A pessoa já ficou com uma carinha ali muito boazinha, eu falei, foi ela que matou o marido. Eu acertei. Então, o que eu ia comentar é que eu observava muito quando eu agora, depois de casada, que não podia uma pessoa deitar, né? Interessante isso de se que eu observava que eu não deixava ninguém fazer barulho, né? Então eu observei isso, que por que eu não deixava ninguém fazer barulho? É como se fosse um terror, eu não deixava ninguém fazer barulho, como se eu estivesse velando a pessoa que estava dormindo. Olha e aí só. eu percebi na infância que era meu pai trabalhava à noite e ele tinha que dormir durante o dia com 4 filhos. Então, quando ele acordava e o pessoal fazia barulho, aí todo mundo apanhava. Então, isso ficou Então, eu achei interessante isso quando eu descobri. Eu falei, não, deve ter alguma coisa escondida no subconsciente para eu ter tanto medo de uma pessoa estar dormindo. E é interessante, né? Isso. Aí o marido chama de doida, a família chama de doida. Mas que não pode fazer barulho? Meu Deus do céu. Não pode, porque isso ficou fixado de uma coisa de criança, né? E outra coisa que é interessante sobre o assunto que você está falando, que esse examine-se para nós mesmos se examinar, porque se a gente não tratar essas dores, que elas estão escondidas, elas realmente vão trazer várias doenças que a gente vai descobrir no decorrer do tempo, que eu já foi até um psiquiatra que falou, que é muito importante sair, quando sai na pele, é melhor sair na pele, alergias e outras coisas mais, do que sair dentro dos órgãos, porque há uma explosão dessa pulsão de vida e de morte dentro dos nossos órgãos, que seria pedra na vesícula, inflamações no fígado. Independente do órgão, né? Então, sim, a gente tem que olhar para isso. A pele é a primeira a mostrar, uma das que mostra, eu acho interessante, eu já tive alergia, a pele demonstra isso, né? Alergias até de emoção, que ela falou, da angústia, da raiva, do ódio, né? E aí, ao invés da gente se revoltar, olha que interessante, né? É a gente acolher. Quando eu acolho a doença, eu estou acolhendo a mim mesmo. Existe um um psicanalista, que ele foi mais revolucionário, que ele chama Reich, né?
E o Reich, foi ele que começou a este olhar da psicossomática, porque ele foi olhar para as somatizações do nosso corpo. E ele diz que nós temos couraças, então nós temos couraças, ele tem algumas, né? As 12 couraças nos olhos, na garganta, e ele vem mostrando, né, essas couraças. E um paciente foi passar com ele, tem até um vídeo no YouTube sobre Reich, mas é bem antigo. E aí ele tinha um tumor na garganta. E ele conhecia esse paciente fazendo terapia, ele fazia tanto a parte física, né? E olhava para a parte do mental e física. Aí ele perguntou para o paciente dele, o que que é isso aqui? Aí ele falou assim, é meu câncer. Ele falou, não, essa aqui é a sua raiva. Né? Então vamos dar nome. A gente precisa dar nome. Quando a gente não dá nome, é como se a gente não conhecesse. Então, eu olho para vocês, tipo, quem é ela? Não conheço, tipo, então quer dizer que eu não sei nada dela. Sim, você sabe. O que é isso daqui? Né? A professora Elô faz muita meditação, tudo. Então, assim, quando você medita também, são todos outros processos de autoconhecimento, você para olhar para o seu físico, para o seu corpo, né? Eu acho que nessa nova era nós estamos sendo convidados, né, a ressignificar os nossos valores com nós mesmos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está, vamos usar o gráfico de novo, ao mesmo tempo que a gente está subindo para uma parte tecnológica que a gente está se afastando, tem a outra parte aqui que ela está vindo também nesse novo processo de olhar para a natureza, de estar no meio da natureza, do processo de reciclagem, no processo, né, humanitário, vamos dizer assim, porque a gente não está dando conta. Né? A gente não está dando conta, a tecnologia está fazendo a gente se perder muito da gente. Então, assim, para terminar, né? Porque eu já ultrapassei, que eu só ia ficar aqui 1 hora, mas eu sempre passo muito, 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 muito. Pode passar que eu tô gostando. Tá muito bom. Falo muito, falo pra caramba, né? Como que eu vou ter amor próprio, né? O que é amor próprio, né? O que significa isso para você? Né? É uma coisa tão fácil, mas, de novo, nós somos rasos. Rasos, rasos, rasíssimos. O que é amor próprio? Eu vou terminar com essa pergunta. Escreve aí no caderno, né, para vocês, o que é amor próprio? Acho que ele vai dizer muito da nossa pulsão de vida e nossa pulsão de morte. Né? Quem não está num processo de amor próprio, difícil, né? A gente está numa pulsão de vida. Oi, Nilvana. Aline, quando você fala sobre pulsão de vida e de morte, eu me sinto saindo da de morte, porque, se eu tentar explicar, é assim, parece que eu caí no mar e a minha função era só nadar. Eu tinha que chegar do outro lado. É assim que eu me sentia. Então, era só abraçada. Eu não olhava para o lado, eu não olhava se eu estava chegando, eu não olhava nada. Era essa sensação que eu tinha. E agora, eu estou tentando levantar a cabeça e saber que eu já estou na areia. Entendeu? Para me olhar. Você já conseguiu chegar no rasinho? Pelo menos deu pé? Deu pé, e eu estou tentando agora, né, respirar, olhar para o lado, olhar que ver que tem areia, que eu já posso relaxar, entendeu? É essa sensação que eu estou tendo nesse momento, que eu estou começando a olhar para mim, a tentar me entender, a tentar me cuidar. Essa função de cuidar que você sabe, minha, é bem isso. Eu também escolhi cuidar, entendeu? Eu acho que, no fundo, além de cuidar dos outros, eu acho que a intenção era cuidar de mim. Só que eu nunca tive esse... legal! Isso, as nossas projeções de nós mesmos no mundo. Aqui, ó, a gente estava em 42 pessoas. A nossa projeção do mundo é diferente de cada um. O seu olhar para o mundo é diferente de cada um, né? Então, depende do olhar. E foi lindo, lindo, apaixonante o que você falou. Que exemplo, assim, gostoso. Quantas vezes a gente está nadando, 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 e a gente tem a sensação de parar, e a maré leva a gente para trás, e a gente nada, 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 nada. É o processo da estagnação, de novo, da procrastinação, que a gente não consegue sair do lugar. E aí eu pergunto, por quê?
né? Eu vi Nilvana, mas eu não conheci, porque eu só chamo ela de Nil. A Nil, ela é cuidadora da minha sogra, que tem Alzheimer, teve Alzheimer muito cedo, é algo que eu gosto de olhar também, buscar entender, né? Com 50 e poucos anos, e hoje ela tem 30, ó, 70, olha eu dando 30 para ela, Nil, de tão bonita que ela tá. Ela tem 72 anos, né? E por que desse Alzheimer tão cedo, né? Tão senil, né? Então, por que uma mulher tão inteligente, uma professora de educação física, diretora? Então, assim, não era por falta de estudar, não era por falta de alfabetização, não era por falta de movimento, porque ela fazia vários tipos de exercício todos os dias, né? Natação, caminhava. Então, assim, por quê? Né? Porque é algo que me instiga, assim, o buscar esse entendimento, né? E todas as doenças, de Alzheimer aqui só porque a Nil está aqui, ela é cuidadora, né? Uma energia incrível de vida, faz parte, assim, do nosso cotidiano. Muito obrigada, Nil, pelo seu exemplo. Eu acho que é isso. Muitas vezes a gente se sente nadando, nadando, nadando e não chegando a lugar nenhum. Talvez se a gente se conhecesse antes, poderia te ajudar nesse processo, né? De falar o que que você está repetindo, o que que você está carregando na sua mochila que você já deveria ter deixado para trás. Quantos anos você está, Nil? Eu tô 44. Olha aí, ó, ô povo, a turma dos 40 aí. E depois tem a turma do 60, do 70, né? Cada um dentro do seu processo, da sua jornada do herói. Amores da vida minha, muito gratidão. Obrigado por vocês terem ficado até agora. Eu tento falar de uma linguagem mais simples possível. A parte complexa da coisa, de estudar lá profundamente como Freud chegou até isso, como Jung chegou até isso, eu deixo com os professores, até porque eu não sou professora, né? Hoje não exerço mais minha função de professora, apesar de estar aqui falando, né, igual professor, mas eu gosto de brincar, de fazer esses paralelos, de trazer essa linguagem mais simples para vocês. Gratidão. Anotem aí, linha do tempo de lição de casa, vão fazendo aos poucos, comprem uma cartolina e vão fazendo, tá? E também o que significa amor próprio para vocês. E vocês fazem aí uma correlação entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Combinado? Dever de casa, depois vocês me contem. Meu celular está em todas as redes do Tera. Quem precisar pode me chamar, nós conversamos. Nos vemos na próxima palestra, que vai ser em breve, sobre neuroses. Vamos descobrir qual a neurose de vocês, né? Cada um tem o seu tipo mais... Temos todos algumas, mas tem uma que é mais aparente. Essa é boa. Esse tema vai ser Essa vai ser boa. Esse tema vai ser bom, tem que correr, porque tem algumas neuroses aí. Somos todos neuróticos, uns mais, uns menos, né? Convivemos com as nossas neuroses. Verdade. Não tem ninguém que não tem neurose, não. Combinado? Tá bom. Boa noite. Belezinha? Um beijo, gente. Boa noite. Venham fazer psicanálise com a gente. Será um prazer ensinar vocês. Venham fazer terapia e venham ouvir as palestras aqui. Beijo. Boa noite, Aline. Foi bom demais. Boa noite, Aline. Bom te ver. Tchau, boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Beijo. Saudades de vocês, meninos.